Esse problema aqui é interessante porque, em sendo ao cubo, é diferente dos anteriores e ele vai necessitar de um conhecimento que foi desenvolvido lá no primeiro semestre em Fundamentos. Então, nós temos que calcular o limite da raiz cúbica de x mais 1 menos 1 sobre x quando x vai a zero, entrando com o valor de tendência 0 sobre 0 indeterminado. Então, o que é que eu farei aqui? Note, eu vou chamar o radicando, que no caso é x mais 1, de alguma coisa ao cubo, portanto a ao cubo, né? Então, onde tem o x mais 1, eu porei a ao cubo. Isto significa o quê? Que onde tem x, eu vou trocar por, passando 1 para o segundo membro, a ao cubo menos 1. Então, onde tem x, porei a ao cubo menos 1. Agora, vou ver a tendência. Se o x tende a zero, põe a zero aqui em cima, fica 1a ao cubo. Extraindo a raiz cúbica de 1, o a tenderá a 1. Portanto, reescrevendo o problema, ficará limite da raiz cúbica de x mais 1 menos 1 sobre x quando o x tende a zero será igual ao limite da raiz cúbica de a ao cubo menos 1 sobre a ao cubo menos 1. Tá? Simplificando o radical, ficamos com o limite de a menos 1, a tendendo a 1, de a ao cubo menos 1. Note que isto aqui é uma diferença de cubos, é um produto notável, né? Caso de fatoração, desculpe. Então, fatorando, eu fico com a menos 1 no numerador, raiz cúbica, se o primeiro é negativo, aqui é negativo. Agora eu faço este ao quadrado, este por este e o segundo ao quadrado. Portanto, fatorei a diferença de cubos, está aqui. E aí eu percebo a possibilidade de simplificação entre o fator comum ao numerador e denominador. Portanto, fica limite de a tendendo a 1, de 1 a quadrado mais a mais 1. Agora, entrando com a tendência, 1 mais 1, 3, 1/3. Portanto, resolvido o problema, ou seja, o limite da raiz cúbica de x mais 1 menos 1 sobre x, quando x vai a zero, tenderá a 1/3. Então, pense bem, se você não se lembra da diferença de cubos e, consequentemente, a sua fatoração, você não resolve o problema. Portanto, estude, né? Pratique, para que você tenha essas destrezas algébricas.